Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e no episódio de hoje celebramos 75 anos das Convenções de Genebra, que é uma grande oportunidade para refletirmos sobre o papel dessas convenções na proteção das pessoas afetadas pelos conflitos armados. E para conversar um pouco sobre esse tema, convidamos o advogado e professor doutor Eduardo Bittencourt, que faz parte do corpo docente do Instituto Sanremo, sediado na Itália. Professor, seja mais uma vez bem-vindo aos nossos estudos, é um grande prazer, uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Márcio. É um privilégio estar aqui com vocês e contribuir para esse novo debate do nosso direito internacional humanitário. Sim, vamos conversar sobre as convenções de Genebra, mas antes seria interessante entender o contexto histórico, né? Como é que se deu a primeira Convenção de Genebra? Então, na verdade, o que nós chamamos de Convenção de Genebra, ela foi assinada em 1864. Então, assim, numa ordem cronológica, foi o primeiro instrumento de direito internacional humanitário positivado, ou seja, que foi escrito. Isso foi resultado de um episódio histórico que justamente ocorreu num campo de batalha, é chamada Batalha de Solferino. Aconteceu em junho de 1859, onde tropas francesas e italianas do reino de Piemonte e Sardenha combateram contra tropas austríacas. E nesse combate, então, houve uma pessoa ilustre, uma figura ilustre, chamada Henri Dunant, que estava presente e viu os horrores desse combate. Henri Dunant era um empresário suíço que tinha negócios com a França. E naquela ocasião era muito comum os soberanos estarem no campo de batalha comandando pessoalmente as suas tropas. Então era o caso de Napoleão III, pela França. E Henri Dunant, indo a seu encontro, acabou se deparando nessa ocasião com muitos mortos, feridos, muita destruição, e ele se sensibilizou com isso. Fez vários registros, imagens, e fez um compilado de uma obra chamada Lembrança de Solferino, que era justamente um registro histórico do que ele viu, né, desses horrores, né, no campo de batalha. Dessa obra, em 1861, resultou a fundação do movimento da Cruz Vermelha, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em 1863, que aí, reunindo mais interessados, mais especialistas, fizeram uma proposta de um texto convencional, que foi aprovado em 1864. Então, era essa a chamada Convenção de Genebra de 1864. Tinha por finalidade melhorar a sorte dos soldados, dos exércitos, nos campos de batalha. Então, dali, podemos dizer, foi um marco na história do direito internacional humanitário, porque foi o primeiro instrumento escrito a respeito das normas de proteção, né, e limitação nos conflitos armados. Anteriormente, o que havia eram normas restritivas por um costume, era um direito consuetudinário, um direito costumeiro, que por força de hábito ele era também observado. Mas é claro que a partir das normas convencionais, escritas, positivadas, o direito internacional humanitário tomou uma impulsão, uma vinculação muito mais forte. Certo, então, na verdade, foi na quarta Convenção de Genebra que foi feito um apanhado geral do que foi escrito ou combinado anteriormente, e isso tudo aconteceu há 75 anos atrás, essa quarta Convenção. O que aconteceu, na verdade, a partir de 1864, foi justamente uma criação de outros instrumentos. Então, houve uma complementação, né, abordando outros temas, como, por exemplo, prisioneiros de guerra, a proibição de armas químicas, até que, né, também balizado por conflitos dessa época, como a Primeira Guerra Mundial, foram sendo criadas normas resultantes daquilo que aconteceu no campo de batalha. Porque a finalidade do direito internacional humanitário é justamente limitar, né, e proteger pessoas, né, e bens que não fazem parte do conflito. E até mesmo entre os contendores, ter limites para que não haja um sofrimento supérfluo, para que não haja um mal desnecessário,
atos de crueldade, que não haja. Então, na verdade, a partir de 1864, outros vários instrumentos foram se sucedendo, foram sendo somados. Depois da Segunda Guerra Mundial, com tudo que se viu acontecer, né, nos cenários da Segunda Guerra Mundial, houve então teve uma necessidade de fazer justamente um aperfeiçoamento das normas existentes. Então, por isso que se criou as Convenções de Genebra de 1949. Houve uma reunião diplomática, né, nos meses, né, anos que antecederam a sua assinatura em 1949, até que entre os grandes números de países, estados que participaram dessa convenção, chegaram a um texto consensual e que foram compiladas em chamadas 4 Convenções de Genebra. Por isso nós falamos que existem 4 Convenções de Genebra, porque a primeira convenção diz respeito à guerra terrestre, a segunda convenção diz respeito à guerra marítima, a terceira convenção é sobre os prisioneiros de guerra, e a quarta convenção é sobre a proteção dos civis. Então, reunindo esses feitos históricos, né, que envolveram conflitos armados ao longo desse período, em 1949 se chegou a esse compilado das 4 Convenções de Genebra de 1949. São os instrumentos mais conhecidos de direito internacional humanitário e podemos dizer que eles, né, as 4 convenções hoje, elas têm um caráter vinculante a todos os países, todos os estados, todos aqueles que participam, né, de conflitos armados, porque tem um caráter universal, tem um alcance universal e tem também, entende-se que tem ali um conteúdo que é de uma força cogente, né, e uma força também que alcança a todos, independente de ter sido assinado. Já se tornou como sendo um instrumento também de direito consuetudinário. Então, são as normas que, podemos dizer, todos devem observar, respeitar e fazer respeitar. Certo. Bom, estamos celebrando 75 anos, né, dessas 4 convenções. A gente percebe que é fruto até de um processo de evolução, né? Bom, dito isso, o senhor acredita que hoje o direito internacional humanitário se mantém atualizado? É uma questão que merece uma boa reflexão. Eu te digo sim, ele se mantém atualizado. Melhor do que fazer com que os instrumentos existentes sejam emendados ou que sejam revistos, o que eu vejo a necessidade é justamente fazer com que eles sejam conhecidos. Que os instrumentos existentes hoje sejam conhecidos, sejam implementados, né, pelos estados, sejam incorporados dentro do seu ordenamento jurídico e que sejam integrados de várias formas. Eles devem ser integrados na legislação, devem ser integrados na doutrina, devem ser integrados na preparação das suas forças públicas, que têm o dever de usar a força na defesa, na segurança, e também fazer com que essa integração seja incorporada nos equipamentos, né, nos produtos que são criados justamente para que sejam usados pelas forças públicas. Armamentos, equipamentos. Então, na verdade, é dizer o seguinte, quando nós falamos de um míssil hipersônico, que é uma nova tecnologia, falamos de armas cibernéticas, armas autônomas, o que nós precisamos hoje é que, na verdade, os instrumentos existentes eles sejam aplicados a essa nova tecnologia e que, quando existe a criação dessa nova tecnologia, por um dever de responsabilidade, o Estado ele verifique se elas atendem aos critérios das normas do direito internacional humanitário. Então, se o próprio direito internacional humanitário proíbe, por exemplo, o uso de armas químicas em conflitos armados, não se tem como produzir uma arma química para que seja utilizada. Se existe também uma proibição de ataques indiscriminados, então é submeter esses novos produtos, né, que são utilizados pelas Forças Armadas, esses produtos sejam, na verdade, certificados de que existem. Ele tem uma precisão e tem uma capacidade de justamente não alcançar aquelas pessoas, né, e os bens que não fazem parte do conflito armado. Então eu respondo dessa forma, melhor do que emendar e criar novos dispositivos é fazer com que os existentes sejam conhecidos, implementados
e integrados. Perfeito. Bom, trazendo esse tema para a nossa realidade aqui no Brasil, né? Qual seria o impacto dessas convenções no campo jurídico brasileiro, principalmente no tocante à justiça militar e à atuação das Forças Armadas? Então, o Brasil ele é um país, um Estado que se destaca por ser justamente signatário de quase a totalidade dos instrumentos de direito internacional humanitário existentes. A responsabilidade do Brasil é respeitar e fazer respeitar essas normas. A Justiça Militar da União tem uma responsabilidade muito importante porque é o foro adequado para que se possa verificar, investigar, processar e julgar as possíveis violações às normas do direito internacional humanitário, incluindo as convenções de Genebra e seus protocolos. Então, por isso que eu vejo que cada vez mais é importante esse investimento na educação, né, de colocar esse tema em pauta, porque é o único fórum brasileiro capaz de poder ter que tem essa competência de processar e julgar as possíveis violações ao direito internacional humanitário. E quando se fala de processar e julgar, o que se quer justamente é que isso seja mitigado. Então, promover eventos que possa realmente trazer o conhecimento de como cumprir as normas, fazer com que haja justamente a integração das normas às atividades das Forças Armadas, fazer com que haja uma participação do Ministério Público Militar nessa atividade de controle e no sistema, né, Justiça Militar da União, também esteja fazendo um papel de controlador, de consultor, de modo que as operações militares tenham a legalidade como seu centro de gravidade principal. Toda operação militar tem que ter no seu centro de gravidade o cumprimento da legalidade. E quando falamos da atividade principal das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, se preparar para que haja um confronto, um conflito armado, estar cumprindo operacionalmente todas as atividades dentro da lei. E dentro da lei significa também observar as normas de direito internacional humanitário. Perfeito. Bom, professor, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de saber como que o senhor vê os conflitos armados atuais, né, que está bastante aí na mídia, né, da Rússia com a Ucrânia, Israel e Palestina. Nesse sentido, quais são os principais desafios enfrentados pelo direito internacional humanitário? E, na sua opinião, existe uma possibilidade de uma nova Convenção de Genebra para abordar esses novos desafios? Os conflitos atuais, eles trazem justamente uma visibilidade do que acontece no campo de batalha, porque hoje nós temos os instrumentos midiáticos que transmitem ao vivo, em tempo real, o que está acontecendo. Então, pegando esses dois exemplos que você citou, a guerra da Ucrânia e Rússia é um conflito armado internacional, ou seja, um clássico conflito interestatal, onde nós temos aí dois estados. E como nós dissemos, os dois estados têm, né, o dever de observar, de respeitar e fazer respeitar as normas de direito internacional humanitário, as convenções de Genebra, principalmente. Então, o que vemos de possíveis violações, na verdade, elas têm que ser investigadas, apuradas e levadas a um processo, um julgamento, num fórum competente. Então, assim, o fórum competente, inicialmente, é dentro do próprio Estado, ou seja, a jurisdição primária. É o Estado exercendo a própria jurisdição primária para poder, né, processar e julgar possíveis violações. Dizer que nesses conflitos existe o descumprimento das normas humanitárias é fazer também uma analogia, um paralelo com o que acontece dentro dos próprios países. Não é porque existe um descumprimento à lei penal que podemos dizer que ela não tem eficácia. Existem instrumentos para que se possa reforçar essa eficácia. No âmbito internacional, quando dizemos que uma norma não está tendo a aplicação ou o respeito devido, na verdade isso aí é uma consequência de o quanto que cada Estado confere de importância para as normas internacionais. Vejo que nós estamos avançando muito, né, de forma positiva, em buscar fortalecer o direito internacional humanitário. Temos hoje uma corte permanente, que é o Tribunal Penal Internacional, tem um assunto que é colocado em evidência pelas Nações Unidas. A comunidade internacional está atenta, verificando também, né, essas possíveis violações, de modo que o que se quer é justamente a inibição, é que não se tenha repetição de barbáries que aconteceram em outros conflitos, de modo que não haja uma autodestruição mútua, né, entre os povos, os estados, as nações, e fazer que, por exemplo, o conflito que existe hoje no Oriente Médio,
podemos classificar ele como sendo um conflito que tem, ao mesmo tempo, um caráter internacional e não internacional, ou seja, é contra um Estado contra outro Estado e um Estado contra um grupo armado organizado. E mesmo assim, existem normas que devem ser observadas. Lembra quando eu falei da questão da universalidade, né, das convenções de Genebra, o seu caráter universal deve ser observado tanto por quem é signatário que assinou formalmente, como também quem não assinou. Porque hoje tem um alcance que é universal. Então, devem ser... São normas de preservação mínima da dignidade da pessoa humana. Então, independente de os estados ou os participantes, um grupo armado organizado, ter assinado ou não, são normas que devem ser observadas. O seu descumprimento, ele merece uma resposta que seja justa, uma investigação imparcial, adequada, e que, constatando as possíveis violações, que seja levado a um fórum competente. Assim, como levar os responsáveis ao fórum competente, isso, na verdade, é uma tarefa que compete à comunidade internacional, compete aos estados. Mas na prática não é visto isso, né? Então, assim, como estamos dizendo, o Estado tem a obrigação de fazer esse processo na sua jurisdição primária. Se ele não o faz, existem mecanismos internacionais, como, por exemplo, se o Conselho de Segurança das Nações Unidas fizer uma representação, uma denúncia a respeito de um possível descumprimento, isso pode ser levado ao Tribunal Penal Internacional. É muito difícil. E você vai dizer assim, são todos os países que se submetem? Temos que analisar caso a caso. A primeira condenação do Tribunal Penal Internacional foi justamente por conta de um conflito armado onde havia recrutamento de crianças para combater. E quem foi levado a julgamento foi justamente, na época, né, o seu dirigente máximo. Foi levado a julgamento e foi condenado. Agora a questão é como levar o dirigente de uma superpotência, né, de um país, de um Estado que tem realmente um robustecimento, né, das suas forças armadas, de modo a que não permita a ingerência internacional. Então, esse é um desafio que fica para justamente, no concerto das nações, ser resolvido. Se disser assim, na verdade, o quanto de força que tem as normas internacionais, isso depende de quanto de força os Estados e a comunidade internacional querem conferir àquela norma. Certamente não é uma tarefa fácil, né? É um desafio aí para todos os países, né? Pois bem. Bom, assim encerramos mais um episódio do podcast da Enajum. Se você gostou, curta e compartilhe. E se tem interesse em conhecer outros episódios, basta seguir as nossas redes sociais. Enajum JMU. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço, Márcio. Muito obrigado. Podcast da Enajum.